O ano é 1968, ano conhecido pelos fatos que aconteceu naquela época. Muitos dos fatos hoje que nós temos conhecimento aconteceu em 1968. Por exemplo, em 4 de abril, morre Martin Luther King Jr., assassinado no bairro de Dalton, em Memphis, Tennessee. Martin Luther King era um dos principais líderes e importantes na luta dos direitos civis. Outra situação muito comentada ou conhecida de nós foi que no Rio de Janeiro, no dia 26 de junho de 1968, estudantes, religiosos e artistas, dentre esses artistas Caetano Veloso e Chico Buarque, apoiado por outros setores da sociedade, fizeram uma passeata no centro do Rio de Janeiro contra a ditadura militar, e cerca de 100 mil pessoas participavam do ato. Outro fato importante que aconteceu em 1968 foi o protesto contra a guerra do Vietnã. Teve protesto em vários lugares do mundo, mas o que ficou mais conhecido foi o protesto que teve nos Estados Unidos, onde teve um papel fundamental na formação de um debate político e público sobre o fim daquela guerra. Mas aí você deve estar perguntando, mas o que isso tem a ver com Alexandre de Moraes? É porque Alexandre de Moraes nasceu em 13 de dezembro de 1968. Esses fatos narrados é só para trazer um pouco mais de informação ao vídeo, mas vamos ao que interessa. Alexandre de Moraes é professor de Direito da USP desde 2002. Em 1991, ingressou no Ministério Público e foi o primeiro colocado no concurso de egresso à carreira do Ministério Público. Ali, Alexandre de Moraes foi o primeiro colocado. No ano de 2002, Moraes ganha relevância política, onde ocupa vários cargos na Prefeitura de São Paulo, Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo. Moraes foi nomeado por Geraldo Alckmin, que era governador nesse período. O principal nome da direita naquela época era o governador até então de São Paulo, Geraldo Alckmin. Hoje, vice-presidente do Brasil, vice-presidente do governo Lula, que é um governo de esquerda. São coincidências que acontecem na política o tempo todo e muitas das vezes a gente não percebe. Moraes, nesse período, era filiado ao PSDB, partido de direita. Pouca gente sabe, mas Moraes foi presidente da FEBEM, hoje Fundação Casa. Em 2005, fez parte do Conselho Nacional de Justiça e ficou até 2007. Falando da antiga FEBEM, Moraes protagonizou um dos assuntos mais comentados na época, que foi a demissão em massa. Foram um total de 1.751 funcionários exonerados, com indenizações coletivas que somam 38 milhões. Moraes ficou conhecido como o supersecretário do Estado de São Paulo, acumulando diversos cargos. Dentre esses, o de secretário municipal de Transporte e Serviços, presidi a Companhia de Engenharia de Tráfego e a SP Trans, empresa de transportes públicos da capital de São Paulo. Outro fato que ganhou as manchetes da época foi a do hacker Silvanei José. Na época, ameaçava expor conversa da primeira-dama Marcela Temer e do seu irmão. Segundo o hacker, nas mensagens trocadas entre eles, tinha um trecho que dizia que Michel Temer tinha um marqueteiro que fazia parte mais de baixo nível. Lembrando que nessa época tramitava no Congresso o impeachment da Dilma Rousseff. Então, com as mensagens que o hacker ameaçava trazer a público, poderia cair em descrédito o impeachment da presidenta Dilma. Moraes se credencia ao STF por prender o hacker que chantageava o presidente Michel Temer e sua esposa, rápido, de maneira eficaz, sem que vazasse as mensagens que o ameaçavam. Outro assunto que ficou muito conhecido por todos nós na época foi a morte precoce do ministro do STF, Teoriza Vasquez. O avião de pequeno porte que caiu numa quinta-feira, 19 de março, no mar de Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro. Coincidências ou não, Teoriza Vasquez era o relator dos processos da Operação Lava Jato no Supremo. E, na época, analisava as delações premiadas de políticos com foro privilegiado. Com a morte inesperada de Teoriza Vasquez, Temer, o atual presidente em exercício, indica Alexandre de Moraes para ocupar a vaga de ministro. Alexandre de Moraes teve muita resistência
com a indicação ao STF, lembrando que ele não era unanimidade nem da direita, muito menos da esquerda. Mas com 19 votos a favor e 7 contra e uma abstenção, Moraes é aprovado ao ministro da Suprema Corte. Vamos um pouco mais do trabalho de Alexandre de Moraes. O modus operandi é o mesmo. O modus operandi golpista é o mesmo. Antes, acampamentos na frente dos quartéis, invasão na Praça dos Três Poderes, para que com isso houvesse, como mais de 500 réus confessaram, houvesse a convocação de GLO e as Forças Armadas, gerando uma comoção nacional, e aí houvesse a possibilidade do golpe. Repito, o modus operandi é o mesmo. Incentivo a taxações ao Brasil, incentivo à crise econômica, que gera crise social, que por sua vez gera crise política, para que novamente haja uma instabilidade social e a possibilidade de um novo ataque golpista. E essa geração de pressão política e social contra os poderes judiciário e legislativo tem claramente a finalidade ilícita de favorecer interesses pessoais. E digo, coação contra o poder legislativo também. Pasmem que um dos brasileiros investigado e foragido recentemente, nessa semana, dirigiu ameaças diretas aos presidentes da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, e do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre. Ameaças diretas. Ou vocês votam anistia, ou as tarifas vão continuar. Ou vocês votam anistia, ou vocês também terão aplicada a lei da morte financeira. Ameaças aos presidentes das casas congressuais brasileiras sem o menor respeito institucional, sem o menor pudor, sem a menor vergonha, na explícita chantagem para tentar obter uma inconstitucional anistia, ou em relação ao presidente do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre, obter o início de procedimento de impeachment contra ministros desta Suprema Corte, sem existência de qualquer indício de crime de responsabilidade, mas sim por discordarem da legítima atuação deste Supremo Tribunal Federal